Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, hoje e sempre rege, guarde, governa, guia e ilumina. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Augusta Rainha do Céu e Senhora dos Anjos, vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens persigam e combatam os demônios por toda parte, refreando a sua audácia e precipitando-os no abismo. Quem como Deus? Ninguém. Ó bondosa e carinhosa Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. Com vosso Filho, Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Olá pessoal, tudo em paz? Que Deus os abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos defenda, que nosso santo anjo da guarda nos ilumine. Nós vamos falar hoje sobre os 3 inimigos da alma, mas é um momento introdutório, preparando para uma formação específica sobre o demônio, o mundo e a carne. Nós precisamos inicialmente conhecer as 3 causas do pecado que nos são apresentadas pela Sagrada Escritura. Lá no primeiro capítulo do Gênesis, um livro tão caro a todos nós, tão importante para todos nós, nos diz que Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, ele o criou, ou seja, ele criou o homem perfeito, ele criou o modelo perfeito que é Jesus Cristo. Mas o demônio chega até nós e nos tenta. O demônio já existia antes do ser humano existir, já existiu o demônio e já existiu o pecado. O pecado é, pois, uma invenção demoníaca. Pecar não é humano, pecar é desumano. Existia apenas uma proibição, mas essa única proibição parece que Deus havia proibido tudo. Deus deu uma ordem: podeis comer de todos os frutos da árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveis comer, porque no dia em que comerdes, com certeza morrerás. Deus nos adverte de que a definição do que é certo, do que é errado, do bem e do mal, é dele. Não compete ao homem, enquanto criatura, dizer o certo e o errado, definir o bem e o mal. Essa era a proibição que Deus nos deu no Éden. Contudo, tentado pela serpente, a mulher responde. Tentado pela serpente, no diálogo entre a mulher e a serpente, esse diálogo que nós devemos sempre fugir, não dialogar com o inimigo, o demônio, o pai da mentira, diz à primeira mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe, no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom para comer, pois era atraente aos olhos e desejável para obter conhecimento. Meus irmãos, nesse versículo, Gênesis 3:6, está resumido a razão, as 3 principais razões do pecado. São João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 16, nos diz: não ameis o mundo, porque tudo o que há no mundo, nem o que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, aí ele diz as 3 coisas que resume as 3 causas do pecado: a concupiscência dos olhos, bom para comer, a concupiscência da carne, bom para comer, a concupiscência dos olhos, atraente para os olhos, e a soberba da vida, desejável para obter conhecimento. Essas 3 coisas é tudo o que há no mundo, não vem do Pai, mas vem do mundo. Ou seja, São João, grande
São João, que escreveu para nós o quarto evangelho, que escreveu para nós o Apocalipse, na sua primeira carta, ele nos resume e nos traduz e nos explica teologicamente o que o autor sagrado coloca no capítulo 3 do Gênesis, no versículo 6. Bom para comer, atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, é a soberba da vida. Assim, também no deserto, Jesus é tentado durante 40 dias, e ao final desses 40 dias, nós vamos viver isso agora na quaresma, que se aproxima. Se és filho de Deus, é assim que o demônio tenta nosso Senhor Jesus Cristo. Manda que esta pedra se transforme em pão, concupiscência da carne. O diabo levou Jesus para o alto e lhe mostrou tudo, todos os reinos, e disse: todo o poder e a riqueza desses reinos a mim me foram dadas. Ele tem a posse, ele não tem a propriedade. A propriedade é de Deus, mas o demônio, por conta dos nossos pecados, por conta do pecado original de Adão e Eva, foram entregues, foram dados ao demônio. Por isso que ele mostra a Jesus e diz: me foram dados, e eu os posso dar a quem quiser. Se prostrares diante de mim, tudo será teu. Ou seja, concupiscência dos olhos, a riqueza. E, por fim, se és filho de Deus, ou seja, a soberba. Ele tenta Jesus das três formas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A igreja entendeu isso desde sempre, e aí ele coloca esse quadro, eu coloquei a comparação entre o primeiro capítulo de João, concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, a frase retirada lá do terceiro capítulo de Gênesis: bom para comer, atraente para os olhos, conhecimento para obter conhecimento para obter conhecimento, conhecimento para poder, as tentações de Cristo, pedra, riqueza, se és filho de Deus, e a tríplice concupiscência, que está posta lá no Catecismo da Igreja Católica, CIC quer dizer Catecismo da Igreja Católica, 377, a tríplice concupiscência, prazeres dos sentidos, ambição dos bens terrenos, afirmação de si contra os imperativos da razão. Então, são as três causas do pecado. Eu tirei essa formação de alguns livros, aqui são algumas sugestões para os senhores. Nós vamos começar falando sobre a gula. A gula não é que seja pecado sentir o prazer de um bom alimento. Deus fez as papilas gustativas, elas ficam atrás da língua, é um V lingual, e a gente também sente 4 tipos de sabores: o azedo, o amargo, o doce e o salgado. Isso não é problema. O problema é você ter um desejo desordenado pela comida. E a gula, meus irmãos, ela tem vários filhos, ela é a filha primogênita. Sua filha primogênita é a fornicação. Depois vem a dureza de coração. Depois a preguiça, a assídia, o sono. Depois os maus pensamentos, as impurezas, a preguiça, o mexerico. Não é possível, isso é de São João Clímaco, do 6º século depois de Cristo. Isso já era muito claro nos primeiros padres do deserto. Não é possível cair nas mãos da luxúria se antes não caiu nas mãos da gula. Não, nem todo guloso tem problemas com a castidade, mas todo luxurioso tem problemas com a gula. Essa frase é muito importante. E antes até mesmo de Cristo, os próprios filósofos gregos, Hipócrates já dizia que o excesso de alimento leva a problemas no sêmen, e esse excesso de sêmen aumenta o desejo. Ou seja, eles não entendiam claramente a relação, mas sabiam que existia uma relação entre isso. O Papa Gregório Magno, que definiu os 7 pecados capitais, o grande padre, Magno é de grande, né? O grande São Gregório, ele diz que não é só apenas um tipo de gula, porque a gente sempre se liga na gula enquanto excesso
na quantidade, mas existem outras formas. Existe aqueles que antecipam a necessidade, aqueles que buscam pratos mais refinados, os que buscam alimentos preparados de uma forma muito especial, os que buscam o excesso e os que buscam com avidez. São vários os tipos de gula, não é só o excesso. E o que nos ensina a nossa Santa Igreja? A doença não é a comida, mas é o apegar-se à criatura e esquecer do Criador. É o prazer de comer quando deveria ser a alegria em agradecer a Deus, a gratidão a Deus. É a noiva louca. Santo Agostinho ele explica isso como a noiva louca, em que ela recebe do noivo o anel e ao invés de se apaixonar pelo noivo, ela se apaixona pelo anel. Essa é a noiva louca que nos conta Santo Agostinho. Deus te oferece as coisas criadas. Ama aquele que fez as coisas, aquele que é o criador de tudo, ou seja, o pecado da gula é um pecado de idolatria. Você exalta a criatura e não o criador de todas as coisas. Quando a gente vai se confessar, meus irmãos, fica uma sugestão: confesse os pecados da gula e nós sabemos quais são. A gente come um alimento sabendo que ele nos vai fazer mal. Um leite, um açúcar, ou um outro alimento que a gente sabe que quando se excede vai nos fazer mal. E são três as coisinhas assim as palavrinhas que o capeta solta no nosso ouvido. Ele diz assim, ó, mas é só um pouquinho, é só uma mordida. O veneno, meus irmãos, ele é dose dependente, mas o pecado não. Você comeu um pouquinho, você caiu na tentação, você foi advertido pela sua consciência, mas você não obedeceu à luz da razão e obedeceu às paixões do corpo. Muitas vezes ele diz assim, mas é só hoje. Vocês conhecem os alcoólicos anônimos? Né? Que a forma de se livrar do álcool é a cada dia, a luta de cada dia, né? Por hoje, não. E outra forma que o capeta assim diz quando ele vem nos oferecer comida é assim, mas você merece, trabalhou tanto, hoje é domingo, hoje é sexta-feira. Né? Como diz São Luís, como nos lembra São Luís no Tratado da Verdadeira Devoção, todos nós já lemos, no parágrafo 79, ele diz assim, eu mereço ao inferno de tão pecador, de tão ruim que eu sou, então nós não merecemos nada. O ser humano, ele confunde prazer, que é do corpo, com a felicidade, que é da alma. Meus irmãos, nunca, em hipótese alguma, um pudim de leite condensado, por mais gostoso que seja, uma pizza de chocolate, uma picanha, uma cerveja, um vinho, jamais vai lhe trazer felicidade. Ele pode lhe trazer, e muito provavelmente o trará, prazer, alegria, alguma euforia, mas jamais felicidade, porque a alma, a felicidade só quando a alma é preenchida. Como diz São João Paulo II, o grande santo do nosso século, que nós conhecemos, muitos de nós conhecemos, ele diz, pecamos quando procuramos Deus onde ele não pode ser encontrado. Num prato de comida ele jamais será encontrado. E as consequências, a gente tem que se perguntar assim, vale a pena? Vale a pena, meus irmãos? Tanta doença que isso vai trazer. Tem um ditado romano, muito antigo, 2 milênios, que dizia, a gula já matou mais do que a espada. Imagine se os romanos vissem os nossos indicadores de saúde pública de acidentes de trânsito por conta da bebida, do cigarro. Aqui são as 10 doenças que mais matam no Brasil. Eu peguei um dado antigo para não confundir aí por conta da pandemia. Entre os 10 principais, nós temos aí 7 diretamente relacionados com a gula. As doenças cerebrovasculares, ou seja, a deposição de placas de gordura dentro dos vasos, por conta de uma alimentação inadequada, o infarto agudo do miocárdio, diabetes mellitus, todo mundo sabe que é uma doença causada pela resistência periférica à insulina, tipo 2, causada por uma alimentação inadequada, a hipertensão arterial, consumo excessivo de condimentos e alimentos ricos em sódio,
com a função renal prejudicada, as doenças pulmonares relacionadas ao acúmulo de secreção espessa no pulmão, processos alérgicos e inflamatórios como a asma, também relacionados diretamente à alergia a alguns produtos alimentares, a insuficiência cardíaca. Eu marquei em vermelho os 8, na realidade eu marquei 8, diretamente relacionados com a gula. O câncer de pulmão, uma relação direta com o cigarro, a cirrose, uma relação direta com a bebida, e o câncer de estômago também uma relação direta com o que nós nos alimentamos, ou seja, a gula realmente, como já percebiam os romanos, mata mais do que a espada. E o pai da medicina, Hipócrates, ele nos diz que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio, ou seja, a igreja na sua sabedoria divina, guiada, conduzida pelo Espírito Santo, nos mostra como vencer a concupiscência da carne, através do jejum e da penitência, que são as práticas quaresmais previstas lá em Mateus 6, no Sermão da Montanha, e a igreja também, para controlar a gula e a luxúria, que são intimamente relacionadas, orienta para os seus membros religiosos, aqueles que querem ter uma martírio branco, entrega total à morte enquanto vivo na igreja. A morte, como diz Cristo, né? Quem não quiser morrer, quem quiser me seguir tem que morrer para si mesmo, ou seja, renunciar a si mesmo, a castidade como tratamento da concupiscência da carne. A igreja, né, entende que passar fome não santifica ninguém. A igreja não inventou o jejum. Todas as religiões sérias do mundo, budismo, islamismo, judaísmo, todas as grandes religiões do mundo indicam o jejum, porque é uma atitude que faz o homem controlar as suas paixões, os seus desejos mais primitivos, desejo pela comida, e a igreja entendeu que o jejum vai trazer paz ao homem espiritual, paz ao corpo, pois não pesa sobre ele o lastro de uma digestão excessiva, paz à alma, porque orienta que a alma é quem coordena os instintos, o corpo, e não o corpo que controla a alma. Essa relação entre corpo e alma é uma relação que o jejum orienta, ordena, diz quem está acima de quem, ou seja, a alma é que deve coordenar o corpo. Aristóteles diz que ele compara até um cavaleiro sobre o cavalo, como se o cavaleiro fosse a alma e o cavalo como se fosse os instintos animais, ou seja, o corpo. Quando o cavaleiro que deve coordenar o cavalo, ou seja, é a alma que deve coordenar o corpo. O jejum, ele ordena, ele orienta, ele regula esse processo. E como diz São Paulo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o jejum, como a gente já viu, é algo anterior à igreja. Ele era tratamento para muitas doenças inflamatórias, inclusive dores articulares e a secreção do nariz, da garganta, do pulmão, o catarro. Era o antídoto contra o pesadelo. O jejum limpa todo o corpo uniformemente. O jejum nos preserva de entupir nossas feridas com satisfações substitutas. O que é o cigarro, meus irmãos, se não for uma satisfação substituta? A pessoa põe toda a sua alegria, toda a sua felicidade. Ela está triste, ela fuma. Ela está feliz, ela fuma. Ela está depressiva, ela fuma. Ela chega num lugar bom, ela fuma. Ou seja, o Deus dela deixou de ser aquele que é. Deus, eu sou. Qual é o seu nome? Eu sou aquele que é. Ou seja, Jesus Cristo, Pai, Filho e o Espírito Santo. Deus, único Deus em três pessoas, deixou de ser o nosso Deus, o Deus do universo, o Deus criador, o Deus da justiça, o Deus da misericórdia, para ser um cigarro. Todas as alegrias, todas as tristezas, é lá que ele corre, é para lá que ele corre, é para lá que ele vai. Alegrias, satisfações substitutas. Os gregos, os filósofos gregos, iluminados tão somente pela luz natural da razão, sem nenhuma revelação divina, chegaram a essa conclusão. O grande Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja,
nos ensina as finalidades do jejum. Ele contém a concupiscência da carne, nós já falamos sobre isso. Ele eleva mais livremente a alma à contemplação das realidades ruins. Ele satisfaz, satisfação pelos nossos pecados, ele paga parte da pena devida pelos nossos pecados. Purifica a alma, os benefícios, eleva os sentidos, submete a carne ao espírito, como nós já falamos, torna o coração contrito e humilhado, dissipa a névoa da concupiscência, extingue os ardores das paixões, acende a verdadeira luz da castidade. O grande Santo Tomás já nos mostra os benefícios. E eu fui ler sobre isso, porque na faculdade de medicina, a gente não aprende dos benefícios do jejum. Eu me formei em 1997 e nunca tive uma aula em que, durante a faculdade ou a residência, ou os congressos que eu frequento, nunca assisti uma aula que valorizasse o jejum como tratamento do corpo. Você imagina que seja só importante para a alma. E mais recentemente surgiu uma série de artigos, esse aqui é um deles, é um artigo de revisão, uma meta-análise de mais de 200 publicações, falando dos benefícios do jejum para o corpo. E nesse artigo ele mostra o jejum para o cérebro, para o coração, para o fígado, para o intestino, para os músculos. Todo o nosso corpo se beneficia com o jejum. A luxúria, nós já falamos um pouco, porque a gula e a luxúria elas estão no mesmo centro, né, da concupiscência da carne. A luxúria não é um vício do corpo, dos corpos dotados de graça e de beleza, mas de uma alma pervertida, que ama os prazeres corporais. O luxurioso deixa a alma ser subjugada pelo corpo, ou seja, quem me controla não é a razão, mas são os meus instintos animais, muito parecido com um animal, um cachorro, quando vê uma cadela no cio, muito parecido. Muito pouco nos diferencia quando nós nos deixamos ser conduzidos pelos instintos, muito pouco nos diferencia dos animais. Você vê dois homens brigando, você presenciar uma guerra, uma briga, você vai entender claramente, acho que todos já devem ter visto, como nós somos irracionais quando deixamos o corpo subjugar a alma. A função sexual passa a ter nessas pessoas uma importância desmensurada, ou seja, para ele a coisa mais importante é a atividade sexual. Às vezes até mesmo exclusiva, a pessoa só pensa nisso. Já ouviu falar daquela pessoa que só pensa nisso? Tem até uma música, né, que diz, ó. Então as pessoas que fazem do sexo, da atividade sexual, o prazer sexual, o seu Deus. Torna-se semelhante a um animal. Quantas famílias separadas por isso? Pecamos quando procuramos Deus onde ele não pode ser encontrado. Para vencer a concupiscência da carne, a igreja nos ensina a castidade, a modéstia e o auxílio da Mãe de Deus. A castidade é para ser vivida por todos, jovens, adultos, casados, celibatários, viúvos, sacerdotes, todos religiosos, todos devem viver a castidade no seu estado de vida. É você ao vir uma mulher desnuda ou mal vestida, você rezar por aquela alma que está sendo causa de escândalo, está levando tantas pessoas ao inferno. Reze por ela, agradeça a Deus por você ter esse discernimento e reze por ela. O homem e a mulher, eles têm uma sexualidade muito distinta. O homem, ele peca pelos olhos, ele busca o prazer pelo olhar. Tende a usar a mulher como objeto de desejo, por isso que a pornografia é uma doença quase que exclusivamente do homem, ficar assistindo, vendo fotos, vídeos de pornografia. Isso remete às nossas origens enquanto caçador. O caçador está sempre a olhar, sempre à espreita. Às vezes você vê uma mulher mal vestida, às vezes a um quarteirão de distância, você vai dirigindo aqui, vê uma pessoa mal vestida, você vê a um quarteirão de distância, ou seja, o homem peca pelo olhar. É preciso ordenar o olhar, é a cura do olhar. A mulher, sim, aqui é para falar aqui, ó, se o teu olho direito te leva à queda, arranca-o e joga fora. Eu acho que se o olho direito, eu vou ser mais ameno que Nosso Senhor, né? Porque arrancar o olho, é óbvio que ele fala aí de uma linguagem
mais espiritual, ou seja, fecha o olho, ó Deus. Deus nos deu uma parede aqui do lado do nosso olho, ó, do olho direito. Se eu fechar o meu olho direito, eu não vejo nada que está aqui à minha direita. Ó. Deus deu um muro, chama-se nariz, por isso que tem essa foto aí com o nariz, para a gente sair dos grupos de WhatsApp. Se você for para uma praia, evite, meus irmãos, uma praia do futuro, domingo, 10 horas da manhã, não tem como. Você vai, pai. Isso se chama pecado da imprudência. Você se colocou em situação de pecado. Não tem como. São dois pecados que a gente não luta. A gente foge. É o pecado contra a fé e o pecado da luxúria. A gente não discute, não conversa. A gente pode lutar contra a gula, você pode ver o prato de comida e não comer, você pode lutar contra outros pecados, mas a fé e a luxúria a gente foge. Por isso que você tem que prestar muita atenção, se ocupar, não é se preocupar, se ocupar no que você está assistindo, no que você está vendo e sair desses grupos que não te levam à santidade. A mulher já peca de uma forma diferente. A mulher, ela gosta de ser observada, ela tende a usar o homem como objeto afetivo. A castidade da mulher está intimamente, diretamente ligada à modéstia. O demônio, ele sabe tanto disso que ele fica lá no closet, no guarda-roupa das mulheres assim. Mulher, o que é bonito é para se mostrar. Essa aí tá muito comprida, essa tua sai. Coloca um tubinho, né? Eu acho o tubinho assim, uma pessoa, eu tô rindo, eu acho que eu... E as pessoas vão se consultar com um tubinho. Aí ela se senta, quando ela se senta, a saia sobe. Aí ela puxa a saia para baixo, aí baixa aqui. Aí ela fica, puxa para cima, puxa para baixo, puxa para cima, puxa para baixo. Por quê? Porque aquela roupa não foi feita para ela sair de casa. Aquela roupa ali foi feita, nem sei exatamente qual a finalidade, né, que o demônio conseguiu colocar na cabeça da mulher para usar uma roupa tão indecorosa. Uma roupa que leva tantos homens à morte. Mais do que o Covid, mais do que o diabetes. Por quê? Porque muito mais grave do que a morte do corpo é a morte da alma. É a queimar eternamente no fogo do inferno. E um homem, se for casado, se ele desejar no seu coração uma mulher com tubinho, ele já está em pecado mortal. E aquele pecado mortal, se não arrependido, se não confessado a tempo, levar-lo-á, ou seja, irá levá-lo para o fogo do inferno. Ou seja, é preciso vestir-se com modéstia. Né? Nossa Senhora fala isso de uma forma muito clara para uma criança de 10 anos. Essa moça santa, que aí era beata, mas hoje ela é santa, Santa Jacinta Marto, extremamente inspirada, ensinada pela Santíssima Virgem, pelo Santíssimo Espírito. Ela diz, isso em 1919, acho que ela morreu em 19, alguns anos depois das aparições ainda. Ela morreu em 20, tá ali. Mas acho que essa frase que Nossa Senhora aparece no hospital que ela estava internada, numa casa de cuidados com uma freira em Lisboa, ela diz, a Santíssima Virgem aparece a ela e diz, hão de vir umas modas que hão de ofender muito a Nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem modas, Nosso Senhor é sempre o mesmo. Olha a pureza, a simplicidade e a profundidade de Santa Jacinta nos ensinando, da Santíssima Virgem nos ensinando através dessa criança. O pecado da avareza, meus irmãos, é hoje, então, esse mundo que nós vivemos é muito frequente e a gente precisa estar preparado para entender a concupiscência dos olhos. A ocupação do demônio. Eu vou só ligar aqui meu computador que ele está descarregando. Peço perdão, um segundo. A concupiscência dos olhos. A ocupação do demônio é perder as almas. A armadilha da preocupação. Meus irmãos, nós devemos nos ocupar. Porque a preocupação com o amanhã, com o que vai comer, com o que vai se vestir, com como vai viver, a preocupação é a invenção do demônio. A nossa missão é nos ocupar durante o dia com as batalhas da vida. Pagar boleto, pagar colégio, buscar menino na escola, conseguir
estudar, fazer outra faculdade. Isso é ocupação. Isso não deve ser jamais a nossa preocupação. Nosso Senhor nos adverte isso no Sermão da Montanha. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não é com a aposentadoria daqui a 20 anos, não. É com o dia de amanhã. Mentes devem estar sempre olhando para o hoje. O demônio quer que a gente fique olhando para o futuro, porque olhando para o futuro a gente não se ocupa com o hoje, com a conversão que é diária, que é quando Deus nos visita. A preocupação, a palavra preocupação quer dizer merizo em grego, dividir. É a alma do avarento, está dividida entre ganhar, arrecadar e manter. Quantas pessoas eu atendo no consultório muito bem economicamente, muito ricas, com muito já arrecadado, mas muito preocupadas em manter essa riqueza, em saber como aplicar. Eu estou perdendo dinheiro nessa aplicação, eu comprei um imóvel, mas o imóvel está desvalorizado. Quantas pessoas divididas entre arrecadar e manter? E a avareza se constitui então nessa tristeza em dar. A curiosidade também doentia, né? Desejar conhecer tudo, saber de tudo. Instagram, Facebook, Telegram. Hoje, né, a gente tem que ter muito cuidado com essa curiosidade doentia, que também é um desejo imoderado de ver, ouvir, de saber do que se passa no mundo, sem obter um proveito espiritual, apenas em gozar do frívolo conhecimento. Isso também é concupiscência dos olhos. Então, a gula, a luxúria é diferente da avareza, porque a luxúria é o apetite para o sexo, a gula para a comida, e a avareza é um desejo encontrado somente na espécie humana. Por quê? Porque não encontra correspondência nos animais. Não tem origem na carne, mas sim provém da alma. É um pecado da alma. E Nosso Senhor nos adverte isso claramente. São Lucas nos mostra isso lá na parábola, capítulo 12, a parábola do rico insensato. Qual foi o pecado daquele rico, meus irmãos? Depois vocês leiam a parábola. Lá não diz que ele roubou, que ele matou, que ele pagou ruim os funcionários, que a terra não era dele. Não. Ele tinha uma terra, plantou trigo, a colheita foi boa, ele colocou no celeiro e disse: direi à minha alma, tens muitos bens em depósito para largos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Deus, porém, disse: tolo, louco, insensato, ainda nesta noite tua vida te será tirada, e para quem ficará o que acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não se torna rico diante de Deus. O dinheiro jamais, meus irmãos, pode ser a finalidade última da vida, de quem quer que seja. Mesmo um pai de família, como eu, que tenho 3 filhos, uma esposa, uma casa, profissão. O dinheiro é importante, claro, eu tenho que pagar minhas contas, botar diesel no carro, botar comida na mesa, botar comida à mesa. Mas isso é apenas um meio que Deus nos deu de conseguir manter-se vivo e nos preparar espiritualmente para o encontro pessoal com Ele, fazer a vontade de Deus, é glorificar a Deus com as nossas vidas. Quando o Padre termina a missa e diz: glorificai a Deus com as vossas vidas, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, aquilo aquece o meu coração, porque essa é a função daquele dia, a função de hoje. Hoje eu fui à missa às 6 horas da manhã, ali na capela, messejana, capela do Sagrado Coração de Maria. Fui lá, e o meu dia é glorificar a Deus com a minha vida. Não é para ganhar dinheiro que Deus me deu esse dia de hoje. Ele poderia já ter cobrado a minha vida hoje. Eu poderia ter dormido e não ter acordado. Mas Ele me deu esse dia para eu glorificá-lo. Não para eu enriquecer. Ou mesmo que seja só para ganhar o dinheiro. Tudo bem, eu tenho que ganhar o dinheiro de hoje. Mas não foi para isso que Deus me fez. É tolo porque elege um bem que não é bem, mas tão somente um meio. São Máximo, o confessor, ele diz: existem 3 causas para o amor ao dinheiro. É o prazer de ter, de comprar, de usar, a vanglória, o status que ele vai dar, e o pior de todos, meus irmãos, é a segurança. É você colocar em Deus a sua segurança, e não no seu, na sua aplicação, nos seus bens, no seu carro, na terra que você comprou, no imóvel que você comprou, na bolsa de valores onde está o seu dinheiro, enfim.
A sua segurança está no nome do Senhor. A nossa segurança está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. É uma verdadeira prisão, meus irmãos. O avarento não crê que Deus pode cuidar de suas necessidades. Ou seja, o avarento confia mais em si próprio do que em Deus. Meus irmãos, quanta doença nós temos relacionada a isso. Hipertensão, nós temos arritmia cardíaca, nós temos insônia, bruxismo, gastrite, colite, fibromialgia. Quantas doenças do corpo por pessoas avarentas, preocupadas em manter e não se ocupam em servir à vontade e fazer a vontade de Deus. A avareza é uma desordem de amor aos bens terrenos, na intenção, no modo de adquirir e na maneira de utilizar. Ou seja, a intenção é o fim último. Deixou de ser meio, passou a ser fim. No modo de adquirir, ele pode ficar rico avidamente, ou seja, muito rapidamente, tudo com meios, com todos os meios possíveis, passando por cima, matando. Matando não é só atirando, é matando a honra da pessoa, difamando a pessoa. Isso é matar também, tanto quanto atirar. Eu chego pro meu chefe e digo, olha, aquele seu funcionário que trabalha comigo, rapaz, o caba é preguiçoso, é quebra-mão. Eu estou difamando aquela pessoa, estou matando a imagem daquela pessoa frente ao seu superior. Falta de caridade para com o próximo, saúde em risco. Você está matando a você mesmo. O workaholic, ele é a pessoa que vive para trabalhar, que não vive, que o trabalho não é para viver, mas ele vive para o trabalho. Essa pessoa também está lesando a si próprio e aos que estão no seu entorno. Na maneira de utilizar, ou seja, aquela pessoa que é mesquinha, aquela pessoa que só pensa em se capitalizar, que não dá esmola, aquela pessoa que idolatra por fim o dinheiro. Nosso Senhor nos adverte isso em Mateus 6, Sermão da Montanha, Mateus 6, ele diz, não ajunteis tesouros aqui na terra, ao contrário, juntai vossos tesouros no céu. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O tratamento, eu vou encerrar esse vídeo aqui, já está ficando muito longo, depois eu faço o segundo vídeo explicando sobre o tratamento da avareza e, por fim, falando sobre a soberba, que é a terceira causa do pecado. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora nos guarde e que ela interceda a Deus por nós. Amém.